Nesse vídeo o objetivo é falar sobre o Walk Forward Matrix, mas para isso primeiro a gente tem que falar sobre Walk Forward Analysis, e para isso primeiro a gente tem que falar sobre Walk Forward, e para isso primeiro a gente tem que falar sobre In Sample e Out of Sample. O conceito de In Sample e Out of Sample é bastante simples. A ideia é a seguinte: se eu uso um conjunto de dados para chegar a uma conclusão, para gerar uma estratégia, eu preciso usar um conjunto de dados diferentes para validar essa estratégia. Até porque é assim que funciona na real, não é? A gente otimiza num período, depois coloca ela para rodar no futuro, em dados que a gente não conhece, em dados que ainda nem existem. Então, digamos que eu chegue à conclusão de que toda quarta-feira chove. Tá? Como é que eu cheguei a essa conclusão? Eu olhei as últimas 3 quartas-feiras. Tá? Observando as últimas 3 quartas-feiras, eu cheguei à conclusão de que todas as quartas-feiras chove. Então eu preciso validar essa minha conclusão, eu preciso saber se realmente toda quarta-feira chove. Então eu preciso de um conjunto de dados novos. Eu não posso observar as últimas 3 quarta-feiras, chegar à conclusão de que toda quarta-feira chove, e depois, para poder dizer, olha, realmente, toda quarta-feira chove, quer ver? Ó? Olha as 3 últimas semanas, olha as últimas 3 quartas-feiras. Não faz sentido. Então o conjunto de dados onde eu gero a minha estratégia, que eu analiso, que eu estudo, é o meu in sample. O período onde eu vou validar minha estratégia depois de determinado é o meu out of sample. Então o mesmo vale para estratégias. A maioria das pessoas faz o quê? Pega um período, otimiza nesse período, procura melhor estratégia nesse período e depois vai rodar um backtest onde? No mesmo período. Então não faz sentido. Se a gente já procurou estratégia nesse período, a gente já sabe que ela funciona nesse período, não faz sentido a gente fazer um backtest nesse período de novo. Nós precisamos de um período out of sample. Então o processo de otimizar num período e depois validar, testar em outro período é o walk forward. Tá? Só o walk forward sem análise. Tá? Isso o MetaTrader faz para nós, então a gente pode dar uma olhada nisso agora. Então primeiro vamos fazer manualmente. Vamos imaginar que hoje é dia 1º de janeiro de 2017. Tá? Então hoje é 1º de janeiro de 2017. E a gente quer fazer uma otimização. A gente vai fazer uma otimização de um ano. Então a gente vai começar a otimização em 1º de janeiro de 2016. Certo? O nosso objetivo com essa otimização é rodar em janeiro de 2017, ou seja, de 1º de janeiro de 2017 até 31 de janeiro de 2017, certo? Vou otimizar por um ano e depois rodar por um mês. Então esses aqui são os resultados da minha otimização. A melhor configuração teve um lucro de R$ 2.017. Então é essa que a gente vai selecionar para rodar em janeiro de 2017. Então aqui é a nossa estratégia rodando em 2016, ou seja, no mesmo período em que ela foi otimizada, e o resultado foi um lucro de R$ 2.017, como já era esperado. A gente gerou uma estratégia num período, pegou o melhor resultado do período e agora está testando no mesmo período. Tá? Então a gente tem, obviamente, tem o mesmo resultado. Esse aqui é o nosso período in sample. A gente tem que testar agora a nossa estratégia no período out of sample. O que a gente vai fazer agora? A gente vai simular o que teria acontecido se nós tivéssemos pego essa configuração e então rodado em janeiro de 2017. Ok? Vamos ver como ela teria saído. Então esse é o nosso out of sample, ou seja, né, a gente está rodando agora a estratégia num período que a estratégia não foi otimizada, um período fora da otimização. E no out of sample a nossa estratégia deu um lucro de R$ 313. E o out of sample é o que reflete realmente o que a gente teria ganho com essa estratégia. A gente teria otimizado num período, rodado em outro. No período onde a gente teria rodado a estratégia, é o que teria dado retorno real para nós, né? Não dinheiro virtual lá do backtest. Bom, o MetaTrader facilita a nossa vida para fazer esse tipo de teste. A gente pode colocar aqui na data todo o período, in sample mais out sample, tá? Então aqui começando em 1º de janeiro de 2016, indo até o final de janeiro de 2017. E aqui para frente, a gente pode colocar customizado e a gente pode dizer que para frente, ou seja, a parte out of sample vai começar em 1º de janeiro de 2017, então um mês de out of sample. Então, vamos refazer a otimização para ver como é que fica. Então aqui está o resultado da nossa otimização, com um lucro de R$ 2.017, exatamente igual à otimização que a gente fez antes, sem o para frente. A diferença está aqui, ó. Em vez de a gente acessar agora resultados da otimização, a gente vai acessar resultados para frente. Aqui tem uma informação a mais. A gente tem o resultado da otimização e o resultado do backtest, ou seja, in sample, out of sample. Então aqui nós juntamos as duas etapas, a de testar in sample e out of sample, em um teste só. Nesse caso aqui, a estratégia teria dado R$ 2.017 em 12 meses, o que dá mais ou menos uns R$ 170 por mês. E no mês de janeiro deu 313, então deu acima das expectativas, né? Então muito legal. Mas esse resultado out of sample acima da expectativa pode ter sido somente por sorte. A gente pode ter pego um mês muito favorável para a nossa estratégia e por isso deu um resultado bom.
A gente precisa testar vários períodos diferentes in sample, vários períodos diferentes out of sample, para que a gente possa ter uma validade estatística para realmente provar que a nossa estratégia tem essa habilidade de otimizar no período e sair bem em outro período diferente. E se a gente fizer isso de forma progressiva, pegar um período no passado, testar, otimizar um período à frente dele, mover a nossa janela de tempo, testar um período à frente, mover a nossa janela de tempo, otimizar de novo, testar um período à frente, mover a nossa janela de tempo, se a gente fizer isso gradativamente, passo a passo, a gente tem um walk forward analysis. É o que a gente vai dar uma olhada agora. Vamos imaginar então que hoje é 31 de dezembro de um ano qualquer. Então nós estamos aqui. E a gente decide fazer uma otimização do nosso robô e a gente vai fazer uma otimização de um ano. Então a gente vai fazer uma otimização daqui até aqui, certo? Onde a gente vai rodar esse robô? A gente vai rodar em janeiro do próximo ano. Um mês que a gente ainda não conhece, dados que ainda não existem. Então, o nosso ano inteiro é o nosso in sample e o nosso mês que está por vir é o nosso out of sample. Então, a gente pegou o nosso melhor resultado da otimização in sample, deixamos rodando no mês de janeiro, nosso período out of sample. O robô rodou durante todo o período de janeiro, janeiro acabou, esses dados passaram a virar dados conhecidos, então a gente resolveu fazer uma nova otimização. Agora a gente vai otimizar de fevereiro até final de janeiro, para poder agora deixar o robô rodando em fevereiro do ano seguinte. Então o robô roda em fevereiro, fevereiro acaba, fevereiro passa a fazer parte do nosso in sample, a gente faz uma nova otimização usando agora fevereiro, deixa o robô rodando em março, março termina, a gente faz uma nova otimização, deixa o robô rodando em abril, e assim sucessivamente. Então, se a gente analisar todo o processo até agora, a gente fez 4 otimizações, cada uma delas em um período em sample diferente, depois deixou rodando em outro período, né? Provavelmente cada uma dessas otimizações gerou um set diferente. Então, cada um dos resultados out of sample, que são os resultados reais, os resultados do robô rodando na conta real, foram rodados com sets diferentes e tiveram resultados diferentes. Então, se a gente tivesse rodado o robô por um ano, a gente teria feito isso, 12 otimizações. Cada otimização a gente selecionaria um set diferente, depois rodaria ela por um mês e repetiria isso 12 vezes. Então, se nós tivéssemos rodado o robô durante um ano, nós teríamos feito isso. Nós teríamos otimizado ele 12 vezes, cada otimização usando um ano, e depois rodado ele por um mês, certo? Se isso ficou claro, o que é o Walk Forward Analysis fica bem simples, porque o Walk Forward Analysis é tentar simular o passado. Então, se a gente teria feito isso, para simular o passado, a gente tem que fazer exatamente o mesmo processo. Então, 12 otimizações, cada uma de um ano, depois rodando aquela otimização durante um mês. Se nós fôssemos fazer isso sem o ano 5, nós teríamos que configurar aqui para fazer um teste de um ano em sample mais um mês out sample, conforme está aqui. Rodar esse teste, esperar ele terminar, salvar os resultados. Então, mover um mês para frente aqui, aqui e aqui. Então, rodar novamente uma otimização, salvar os resultados novamente, mover para frente mais uma vez e fazer esse processo por 12 vezes. Tá? Já no ano 5 a gente pode colocar todo o período de teste aqui, tá? Ele vai se responsabilizar por dividir em sample e out of sample. A gente deve desligar aqui para frente, está muito importante, deixar desligado. E quando a gente termina um teste, a gente tem a janela de resultados, que eu já deixei aqui uma separada, aqui uma otimizada. E a gente só precisa clicar aqui em Walk Forward Analysis. Tá? Vou aumentar aqui a janela para ficar mais claro. Aqui a gente tem uma representação gráfica do teste. Aqui para cada um dos 12 testes que foram feitos, a gente tem o valor do in sample por mês e do out of sample também por mês. Além da avaliação de eficiência, que é quão bem se saiu o out of sample comparado com o in sample. E na última linha a gente tem uma avaliação geral. Nesse exemplo aqui no in sample, ou seja, durante o período de otimização, a nossa estratégia fez em média R$ 233,65 por mês. Já no período out of sample, ou seja, fora do período em que ela foi otimizada, a nossa estratégia fez em média R$ 155,17 por mês. 155 é 66% de 233, e por isso a nossa eficiência é 66%. Ou seja, quando rodada fora do período de otimização, a nossa estratégia tende a performar 66% do que ela performou no período que ela foi otimizada. Para quem gosta de esmiuçar mais a coisa, para quem gosta de matemática e estatística, tem um monte de dados ali disponíveis, mas nesse primeiro momento a única coisa que realmente importa é entender a eficiência. Mas aí fica a pergunta, qual o período correto de in sample e out of sample que a gente deve usar para a nossa estratégia? Será que ela sairia melhor para um período diferente? Então aí que entra o Walk Forward Matrix. O Walk Forward Matrix nada mais é do que fazer vários Walk Forward Analyses com diferentes tamanhos de in sample
e out of sample para comparar esses resultados. Então vamos dar uma olhada agora. No ano 5 não é preciso fazer absolutamente nada para fazer um Walk Forward Matrix. Tudo que a gente precisa fazer é clicar aqui no botão para ver os resultados. Tá? Vou aumentar a janela aqui para ficar mais claro. Então aqui a gente tem um conjunto de 12 Walk Forward Analyses, cada um deles com seu tamanho de in-sample, out of sample e, consequentemente, número de testes. E para cada um dos 12 Walk Forward Analyses, a gente tem a média do lucro mensal in-sample, a média do lucro mensal out of sample e a eficiência. Nesse nosso exemplo, o melhor Walk Forward Analysis é o 12-1, ou seja, otimiza por 12 meses, depois mantém o melhor set rodando por um mês. Por que ele é o melhor? Porque ele tem a melhor eficiência, 66,41%. E por isso, o 12-1 é o que está sendo exibido lá na janela de Walk Forward Analysis que a gente viu anteriormente. Nesse vídeo nós falamos sobre in-sample e out-of-sample, Walk Forward Analysis e Walk Forward Matrix. Eu sei que foi um monte de conteúdo, é conteúdo pesado, é difícil, né? Principalmente para quem está se deparando com isso pela primeira vez. Então, se ficou alguma dúvida, deixa uma pergunta aí que eu vou fazer o possível para responder, ok? Um abraço e até o próximo vídeo. Até mais.